Ei, estudante, a sua aprendizagem não é um processo que simplesmente acontece. Ela depende de alguns fatores. Isso quer dizer o quê? Que a sua aprendizagem, ela não é estática. O contrário disso, a sua aprendizagem é dinâmica e você precisa entender como funciona essa dinâmica para afetar essa dinâmica a seu favor, né? Para você trazer uma aprendizagem ativa, significativa e precisa para a sua rotina. Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar sobre isso. E para você que está chegando aqui, bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Thiago Benedetti, eu sou biólogo, professor de biologia e mentor em aprendizagem. A gente está aqui numa série de 6 vídeos sobre os princípios da aprendizagem. E nessa série eu quero te mostrar quais são os princípios que norteiam todo o processo de estudar e aprender. Esses princípios, eles fundamentam métodos e estratégias de estudo que podem colaborar com a tua rotina, com o teu trabalho de estudante. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre o terceiro princípio de aprendizagem, que diz que a aprendizagem é um processo dinâmico. Até aqui, a gente já viu também que a aprendizagem ela é gradual e ela é cumulativa, princípio 1 e o princípio 2. E nessa terceira aula, vamos ver que a aprendizagem é dinâmica. Se você não viu ainda as aulas anteriores, eu recomendo que você, antes de assistir esse vídeo aqui, você passe lá nas aulas anteriores e dê uma olhada nelas, tá bom? Assista essas aulas com um caderninho. Vamos lá. Olha só, para a gente se entender sobre isso, deixa eu abrir aqui o meu quadro e vamos lá. Deixa eu rabiscar aqui umas coisas com vocês. Primeiro ponto, né? A gente já viu, então, que a aprendizagem ela é gradual, já vimos essa aula, vimos que ela é cumulativa e hoje vamos ver que a aprendizagem é dinâmica. O que significa isso? Significa que quando a gente diz que a aprendizagem é dinâmica, ela não é estática. Às vezes, para você entender bem um conceito, é importante você entender o antônimo dele, né? O que significa o contrário. Então, o que é o contrário de um processo dinâmico? É um processo que é estático, ou seja, um processo que não muda. Beleza? Então, a aprendizagem é um processo dinâmico. Por quê? Porque ele muda. Ele muda de acordo com uma série de fatores. Por exemplo, ó, vamos listar aqui. Até já deixei listado. A aprendizagem, repara, ele é um processo que pode ser mais fácil ou mais difícil, ou mais proveitoso ou menos proveitoso, de acordo com o quê? De acordo, por exemplo, com o teu afeto pelo conteúdo. Tem conteúdo que você gosta, tem conteúdo que você não gosta. E isso afeta a dinâmica de estudo. Você vai estudar com muito mais facilidade, por exemplo, aqueles conteúdos pelos quais você tem afinidade. E depende também do seu nível de atenção, se você estuda de forma atenta ou desatenta, depende da tua qualidade e quantidade de sono, né? O sono é uma condição fisiológica, um comportamento que você tem que afeta praticamente tudo na tua vida. Tem a ver também com a tua disposição, se você estuda assim que acorda, se você estuda depois da academia, se você estuda depois do almoço, se você estuda à tarde, se você estuda antes de dormir, tudo isso afeta, né, a dinâmica da tua aprendizagem, que tem a ver com a tua disposição. A sua motivação também afeta, né? Se você está motivado para aprender alguma coisa ou desmotivado, isso também vai diferenciar. O valor que você dá para um conhecimento ou a recompensa, né, o benefício que você espera ter do estudo, afeta o seu estudo. Tem também o seu material, né? Às vezes você vai estudar matemática e você tem um livro que você gosta muito. Você vai estudar física e o teu livro já não é tão bom assim, você não gosta tanto dele. Isso afeta também. E o tempo, né? Quando você vai estudar um assunto e você tem 40 minutos para estudar esse assunto, você trabalha de um jeito. Se você tem 1 hora e meia para estudar esse mesmo assunto, você trabalha de outro jeito, né? Então, dizer que a aprendizagem é dinâmica significa isso. Significa que você vai utilizar os seus 86 bilhões de neurônios de formas diferentes na medida em que você estuda a disciplina 1, 2 ou 3, com esse ou aquele tempo, com essa ou aquela afinidade, com essa ou aquela motivação. Então, tudo depende de alguns fatores, certo? Um erro muito comum de muito estudante, né, de muitos estudantes é o quê? É achar que do jeito que eu estudo matemática é o mesmo jeito que eu estudo geografia, que é o mesmo jeito que eu estudo cálculo, que é o mesmo jeito que eu estudo administração, é o mesmo jeito que eu estudo direito. Não é. Cada disciplina, cada tipo de conhecimento tem uma abordagem diferente, tá? Tem que ter uma abordagem diferente. Por quê?
Porque a aprendizagem, apesar dela ter uma forma geral de acontecer, ela também é dinâmica, né? Então, ela vai variar de acordo com alguns fatores. O fato de dizer que a aprendizagem é dinâmica significa, então, que ela não é estática. E um outro elemento aqui é também esse. A aprendizagem, por ser dinâmica, é também um processo ativo. Isso é o quê? Isso significa que ela não é um processo passivo, certo? Então, o contrário de ativo e passivo. O que significa isso? Que a aprendizagem, por ser ativa, ela envolve o quê? Ela envolve um engajamento, uma responsabilidade sua, uma participação sua. Então, assistir uma aula, por exemplo, você não pode simplesmente se expor passivamente a uma aula e ficar lá viajando na maionese. Você não pode assistir a aula do jeito que você assiste uma novela. Você não pode ler um livro de estudo do jeito que você lê um gibi, certo? Você precisa ter o quê? Envolvimento ativo de pensamento e raciocínio, certo? Você tem que ativamente participar do processo e querer aprender, fazer um esforço para isso. E aí, vamos para as nossas dicas práticas aqui, ó. Né? Para cada aula dessas, eu estou trazendo para você formas de mexer na sua rotina, né? Então, falando que a aprendizagem é ativa e dinâmica, como é que eu trago isso para a minha prática? Primeiro, quando a gente fala de aprender alguma coisa, a gente fala que a aprendizagem, quando você tem um novo conhecimento, quando você está lendo ou estudando alguma coisa, você está fazendo o quê? Você está passando por uma estruturação de conteúdo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é estruturar esse conteúdo. Isso quer dizer o quê? Que você aprendeu um assunto, outro assunto, você tem lá as informações, e essas informações, elas criam no teu cérebro um caminho neural, um circuito que a gente vai chamar de rede neural. Então, quando você aprende um assunto, o que você está fazendo? Você está conectando informações, associando coisas, né, fazendo conexões e criando essa rede neural. Quando você aprende um assunto novo, um conteúdo novo, esse conteúdo novo, vamos imaginar que esse conteúdo novo é essa bolinha azul aqui. Esse conteúdo novo, ele precisa se integrar no que você já sabe. Então, a gente já viu isso no princípio da gradualidade, né? Você usa o conhecimento que a gente vai chamar de conhecimento, vamos chamar de conhecimento velho aqui. Conhecimento velho é o conhecimento prévio, é o pré-requisito, é o que você já sabe. Esse conhecimento velho é o que já está na sua memória de longo prazo. Vamos dizer, deixa eu até escrever ele de preto aqui. Então imagina que nesse meu desenho, essas bolinhas pretas são as coisas que você já sabe, né? Então é o conhecimento que a gente vai chamar de velho. Aí, você quer aprender uma coisa nova, que é o conhecimento novo. Para esse conhecimento novo fazer sentido e ter significado, ser estruturado, né, fazer parte da sua estrutura de conhecimento, ele precisa o quê? Ele precisa se integrar ao conhecimento velho. Você tem que juntar com aquilo que eu já sei. Né? O conteúdo prévio, o conhecimento prévio, aquilo que eu já sei é fundamental para sustentar a aprendizagem de um novo conteúdo. E aí, o que acontece? Quando eu junto isso, o que eu tenho aqui de resultado? Eu tenho um conhecimento que é renovado. Ele nem é novo, nem é velho. O novo se integra no velho e o velho muda por conta do novo. Então, ele é um conhecimento renovado, certo? E aí, esse conhecimento, então, ele passa a ser integrado. Para isso aqui acontecer, e quando isso aqui acontece, você tem a estruturação do conhecimento. Na prática, como é que eu faço para melhorar a minha aprendizagem? Eu tenho que pegar esse conhecimento que eu estruturei e eu tenho que ter a capacidade de externalizar esse conhecimento. O que significa isso? Que para realmente trabalhar a tua aprendizagem, você tem que ser capaz de expressar o que você aprendeu, de alguma forma, certo? Isso quer dizer o quê? Que esse novo conhecimento, para ser expressado, você pode, por exemplo, resolver uma questão. É uma forma simples de fazer isso. Essa questão pode ser do tipo objetiva, e aí a sua capacidade de expressar o que você aprendeu numa questão objetiva, claro, ela é um pouco limitada, dependendo da questão. Você tem a questão que é dissertativa, ela vai te dar um pouco mais de trabalho, mas vai expressar melhor o que você sabe. Dissertativa é aquela questão de escrever, né?
E isso já envolve justamente o quê? Uma estratégia. Quando você estuda um assunto e você quer assim, você pensa, será que eu aprendi mesmo? Uma estratégia para você usar a tua aprendizagem de forma dinâmica é você tem que criar você mesmo perguntas. Então, digamos que você acabou de estudar fotossíntese. Então você vai fazer o quê? Uma lista, você mesmo cria, tá? Uma lista de 5 perguntinhas para testar a tua compreensão e externalizar aquilo que você entendeu ou que você não entendeu. Então você acabou de estudar fotossíntese, aí você cria lá 5 perguntas do tipo: por que que as plantas fazem fotossíntese? Por que que a fotossíntese acontece no cloroplasto? Quais são as etapas da fotossíntese? Quais são os reagentes da fotossíntese? Quais são os produtos da fotossíntese? Sei lá, quais são as moléculas que participam da fase clara e da fase escura? E por aí vai, certo? Então você faz ali um teste. A sua capacidade de criar perguntas e, claro, responder essas perguntas revela o quanto você aprendeu ou não, o quanto você compreendeu ou não desse assunto, certo? Uma outra forma também de externalizar o que você aprendeu é fazer o que a gente chama de esquema de aula. Imagina que você acabou de estudar um assunto. Você acabou de ter uma aula, ou acabou de ler um livro, acabou de fazer um resumo. E aí você vai pensar o seguinte, tá, agora eu vou pegar uma folha, uma caneta preta, uma caneta vermelha e uma caneta azul, e vamos imaginar que essa folha é um quadro de aula e que essas canetas são seus pincéis. Se fosse para você dar aula e explicar isso para uma turma, sei lá, da educação do ensino fundamental, né, para crianças, como é que você explicaria esse assunto? De forma simples e objetiva no quadro. Aí você pega essa folha e imagina, tá? Se eu fosse dar aula disso aqui, eu ia falar disso, depois disso, eu ia falar não sei o quê, explicar assim, ia dar esse exemplo, né? E assim você expressa o que você sabe, tá? Então, repara que tudo o que a gente está falando aqui envolve externalizar, né? Aprender significa botar para dentro, mas aprender de forma precisa, profunda, duradoura, de forma significativa, significa que você consegue pegar isso aqui que está dentro e colocar para fora. Isso é externalizar. É você expressar o que sabe. Se você não consegue expressar o que você sabe, provavelmente você não sabe, tá? Uma outra forma também de trabalhar isso é criar alguma coisa, criar um conteúdo, por exemplo. Imagina que você estudou um assunto e você vai criar uma publicação em rede social. Você vai criar um videozinho de 30 segundos, 1 minuto. Você vai criar uma publicação num blog. Não sei. Cria alguma coisa. Você pode criar um mapa mental, você pode criar um mapa conceitual, você pode criar uma tabela, você pode criar alguma coisa, certo? A atividade de criar alguma coisa dá muito trabalho. Então, tudo isso ajuda você a regular esse processo de aprendizagem, certo? Então, repara, se a aprendizagem ela é ativa e, portanto, dinâmica também, eu preciso ter aí, por trás de tudo isso, o quê? Um esforço. Então, vamos trazer aqui um ponto importante. Resolver questões, criar testes, fazer esquema de aula, criar um conteúdo, tudo isso exige esforço. E esse esforço está por trás do processo de aprendizagem. Lá na academia você aprendeu na musculação que no pain, no gain. No estudo é a mesma coisa. Sem esforço, sem aprendizagem. Existe na neurociência um termo que a gente chama de dificuldade desejável. Desejável. Como assim? Uma dificuldade que é desejável. A gente não quer facilidade? Não. Quando a gente fala de aprendizagem, fazer algo que exige esforço significa o quê? Que você tem que superar uma dificuldade dosada. Isso é uma dificuldade que é desejável, certo? Uma dificuldade indesejável é você falar assim, ah, tá bom, então vou me esforçar muito aqui, vou aprender biologia usando um livro escrito em francês. E eu não sei francês, então vou ter que me esforçar muito. Aí não, né? Aí você tem o quê? Uma dificuldade indesejável, já passou do ponto. Agora, o que é uma dificuldade desejável? Ah, eu vou aprender fotossíntese. E para isso eu vou ter que responder 5 questões no final do processo. Pronto. Isso é uma dificuldade dosada. Ou então, eu vou fazer fotossíntese. E parte do processo envolve criar um mapa mental mais ou menos ilustrado para organizar e estruturar isso aqui tudo que eu estudei. Pronto. Isso é uma dificuldade desejável, tá? Então, quando a gente fala que a aprendizagem é dinâmica e é um processo ativo também,
a gente fala disso, né? Então, quando você faz algo que exige esforço, você está favorecendo o processo, tá bom? Então, a única coisa que é, digamos, estática no processo de aprendizagem é essa, que para aprender é preciso que exija um nível de esforço. Aí, claro, para você, o nível de esforço pode ser um. Para outra pessoa, o nível de esforço pode ser outro, certo? Para uma pessoa, estudar 30 minutos é muito difícil. Para outra pessoa, estudar 30 minutos é muito fácil. Para algumas pessoas, fazer mapa mental é muito difícil. Para outras pessoas, fazer mapa mental é muito fácil. Então, você tem que entrar no seu nível de esforço. Você tem que descobrir qual é o seu nível de esforço. Para que a sua aprendizagem, diante da dinâmica que você tem de aprender, seja ativa. Tá bom? Então, no geral, acho que é mais ou menos isso que eu queria mostrar aqui para você, certo? Então, a tua aprendizagem é um processo gradual, cumulativo e dinâmico, certo? Se você tem, por enquanto, alguma dúvida ou colocação sobre esse assunto, deixa aí nos comentários. Não esquece que isso aqui é uma série de 6 vídeos que vai mostrar, princípio por princípio, quais são os 6 princípios que norteiam o processo de aprendizagem. Beleza? Esse tipo de conteúdo te dá consciência de estudante, consciência de aprendizagem e, portanto, te traz autonomia e independência. E é isso que eu quero que você desenvolva com esses vídeos, com esse conteúdo. Ok? Então é isso, a gente se vê numa próxima aula.